Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um dia de meditação do Evangelho aqui no Palavra Encarnada. Hoje, dia 18 de outubro, segunda-feira, vamos meditar o Evangelho que se encontra no livro de São Lucas, capítulo 10, versículos 1 ao 9. Vamos clamar a presença do Espírito Santo para que seja Ele a conduzir a nossa leitura e meditação do Evangelho deste dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura do Evangelho. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Meu irmão, minha irmã, estamos hoje diante de um evangelho que nos traz o quanto o coração de Cristo se alegra porque comunica a salvação aos seus. O quanto Jesus arde de desejo para que a sua boa nova, a notícia do Evangelho, chegue a todos, sem distinção de pessoas. E como Cristo, na sua sabedoria, na sua pedagogia de nos amar, de nos formar, nos ensina no Evangelho de hoje como Ele escolheu este caminho de formação, este caminho de anúncio do Evangelho. O Senhor escolhe, elege os seus e os envia de 2 a 2 porque na nossa capacidade humana, na nossa capacidade de entender como é Deus, Ele quer que aprendamos o que significa a comunhão. A Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é essa escola de comunhão. Um Deus uno e trino, onde cada pessoa tem o seu papel, cada pessoa tem aquilo que é a revelação de fato do que Deus precisa revelar à humanidade na Santíssima Trindade. E assim, quando o Senhor também nos escolhe e nos envia de 2 a 2, o Senhor nos faz essa reflexão. Como estamos acolhendo uma missão em comunhão com as pessoas que estão no nosso convívio? Você que tem uma realidade de família, você com aquela pessoa que é o seu cônjuge, existe uma comunhão e uma missão que o Senhor te envia na educação dos filhos, no ambiente familiar que você vai construir, que você vai formar. Você, enquanto trabalhador, na pessoa que você realmente é ali no seu trabalho, no seu ofício, é chamado a viver uma comunhão e também anunciar o Evangelho. Você que mora nas casas de acolhimento, você consegue perceber que você não é sozinho.
Você tem vários irmãos em missão com você. Você é missionário que se coloca ali à disposição de Deus para ofertar a sua vida. Você jamais poderá anunciar o Evangelho sozinho, sem os seus irmãos missionários. Como o Senhor é sábio de nos colocar isso para todas as realidades. E o Senhor precisa e revela com o anúncio desse Evangelho que nós estamos realmente em formação constante e que precisamos multiplicar essa graça para que o Evangelho não acabe em um local específico, para que o Evangelho não seja abafado em uma limitação de um lugar. Ora, vejamos como é bonito, até mesmo na questão histórica desse momento do anúncio do Evangelho, Jesus enviou 2 a 2 ao local que ele mesmo iria, ou seja, aqueles 2 que Jesus enviou era a representação do próprio Cristo naquele ambiente de missão, naquele local em que Jesus sabia o porquê que deveria arder o anúncio do Evangelho para salvar, para libertar, para que a mensagem de Deus chegasse a todos os corações. Será que nós, na nossa vocação, na nossa vida, nas nossas responsabilidades, temos uma dimensão real do que isso significa? Estamos nos comprometendo a viver o anúncio da palavra de Deus verdadeiramente em comunhão? Estamos aceitando perder a nossa opinião pessoal para que na comunhão de irmos de 2 em 2 sejamos realmente salvos do egoísmo, do relativismo, da soberba que pode invadir o nosso coração? Se vamos focados só na nossa opinião pessoal ou do nosso jeito de conduzir as coisas? Por isso que o Senhor nos liberta quando nos envia de 2 a 2. É por isso que o Senhor anuncia isso também em um contexto muito forte, onde o Senhor fala: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Não podemos nos perder em nenhuma situação de pecado que fira a comunhão, porque a messe é grande, meus irmãos, e os trabalhadores são poucos. Precisamos multiplicar o anúncio do Evangelho sem distinção de pessoas. Precisamos multiplicar o anúncio do Evangelho realmente não nos colocando em nenhuma redoma onde nós não podemos e não precisamos mais, onde nós queremos muitas vezes levantar mais a nossa voz pessoal. Não. Precisamos de uma vez por todas consagrar a nossa vida a Cristo. E esta consagração a Cristo não é apenas um momento onde haverá um fato e uma consagração numa Santa Missa. Consagrar a vida a Cristo é dormir e acordar pensando no Senhor, querendo que o nosso coração seja todo dele. E por isso nós assumimos essa responsabilidade, que o Senhor nos escolheu e que Ele nos envia em comunhão, para que sejamos como a Santíssima Trindade, uma escola de amor na missão que Ele nos dá. Para que façamos o exercício de humildade, de descer, de esvaziar-se, e na comunhão que o Senhor nos forma, em qualquer que seja a nossa realidade, darmos testemunho do Evangelho, que nos salva, que nos liberta, que nos pede sempre mais um gesto de sermos como Cristo é, de irmos aos lugares porque Ele nos envia e de anunciar a mensagem tão amorosa da salvação que Ele tanto deseja na minha vida, na sua vida. Que o Evangelho de hoje seja para nós realmente um pedido contínuo, que possamos voltar a lê-lo, possamos fazer uma oração pessoal com tudo aquilo que Ele nos ensina, nos chama a uma conversão e tenhamos a nossa vida realmente aberta para o Senhor, para percebermos o que precisamos nos converter nessa dimensão de que o Senhor nos envia a algum lugar, de que o Senhor nos envia juntamente com alguém. E como podemos nos aperfeiçoar nesse chamado que o próprio Cristo nos fez. Que a Virgem Maria possa interceder pelo meu coração, pelo seu coração, nesta reta intenção e como mãe nos levar até o fim desse cumprimento, desse pedido que Cristo nos faz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe.